bem-vindos! Hoje é dia 10 de outubro, quarta-feira, e esse é o 74º episódio do podcast Procurando Oz. Hoje a gente vai falar de prêmios Nobel, os vencedores de 2012. A gente vai explicar os de física, os de química e o de medicina para vocês, nossos fiéis ouvintes. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do podcast Procurando Oz. Boa noite, meus queridos. Eu estou aqui com o Bunda. Ô, belezura? E com o Bruno. Fala, galera! Bruno, onde que a gente tá? Safado. O Bruno acha... Não, eu não acho. A gente teve uma discussão de uns 10 minutos aqui. O Bruno acha que a gente tá no cinturão de Orion. Bruno, elabore. Posso me explicar? Pode se explicar. Não, eu nem lembro como isso começou. Pois é. E não mas eu mandei mensagem pra você que eu não tava achando o Hangout pra eu me unir com vocês. E aí eu falei, onde vocês estão? Aí você começou a zoar e falou, tamo não sei o que, não sei onde, tipo, no universo tal, no ponto tal. Eu pensei que vocês estavam zoando de vários pontos do universo. Aí eu pensei, vou colocar um nome de algum ponto do universo que eu tô. Aí que depois eu percebi que vocês estavam falando, tipo, só de pontos daqui. Aí eu falei, beleza. Bunda, você acredita ou não? Quero ver a sua expressão. Assim, pois é. Assim, não apaga. Não bastasse isso, nosso colega Bruno, não bastando ter insultado a nossa inteligência, se deu o trabalho de tirar sarro de Super Mario, falando que italianos não mexem com hidráulica. Ele disse que italianos não manjam nada de hidráulica. E o Foz me arrebentou. Os aquedutos de Roma é tudo fake. Aí o Foz me arrebentou com Arquimedes. Mas apaga. Mas nada disso é o assunto de hoje. Na verdade, é mais ou menos o assunto de hoje, porque hoje a gente vai falar de uma galera muito inteligente, que não é nós. Nós vamos falar de Nobel. De ganhadores de prêmio Nobel. Então é quase nós. E nem é o do Bunda ainda, e nem é o do Foz ainda. Que ainda não e nem é o nosso que a gente vai ganhar junto, o da paz. Nós vamos ganhar o Nobel da Guerra. Olha, eu tô bem perto de ganhar o da paz. Eu sou muito pacífico. Eu vou passar a bola pro Bruno, porque ele que sugeriu a gente fazer essa notícia fantástica, porque realmente eu ia perder o timing disso. Essa semana nós tivemos aí o anúncio ganhadores dos prêmios Nobel. Obrigado, gente. Obrigado. Que dessa vez tem um brasileiro aí. Falta o da economia, não sei se anunciaram. O da paz, eles vão anunciar na sexta-feira. Seremos nós três, porque na sexta-feira é o dia que sai o podcast. E eles vão anunciar no mesmo dia que sai o episódio. Claro, né? Evidente. E aí então, a gente vai encaixar só nosso trecho, o discurso oficial do Nobel, a gente vai encaixar no nosso podcast, quando a gente estiver falando de terno. Sim, quando vocês estiverem ouvindo isso, a gente já vai ter ganho o prêmio Nobel. E a gente vai estar indo pra Suécia. É isso aí, velho. É isso aí, eu só queria... Graças a Nossa Senhora. Vamos falar do... Sexta-feira é dia de Nossa Senhora Aparecida, hein? Ou seja, os que foram anunciados foram os que interessam, que são os de ciência, né? Isso. Adoro. Isso. Se bem que eu queria só falar rapidinho. Eu odeio os termos as classificações dos prêmios Nobel. Odeio. Por que você odeia? Porque ninguém classifica a ciência mais como isso. Eu nem sei se alguém jamais classificou em física, química, tudo bem, a gente tem essas classificações. Mas o que é a classificação? Medicina ou fisiologia? E economia também, porque a economia ganha um monte de gente das ciências mentais. E na medicina, a maioria quer dizer, tem um monte, né? Mas a maioria é biólogo, ou químico, bioquímico. Você está querendo me dizer que você está insinuando que a comunidade científica às vezes pode ser dogmática, retrógrada e conservadora? Sim. Exagero. O Bruno não sabe de nada. Que exagero. Não, a comunidade, mas o comitê do Nobel não é a comunidade científica, né? É uma os velhos que fazem parte da organização do Nobel, do cara que criou. Os velhos que tem grana. Do cara do cara do TNT. Os Illuminati. Não, eles não. É os reptilianos.
Não, vamos lá, vai, vamos. Nós estamos em três e ó, a gente é tão esperto e tão foda e tão merecedor do Nobel da Paz que a gente vai ganhar na sexta-feira que a gente leu todos os ganhadores e já entendeu eles. E a gente vai explicar pra vocês quais foram os ganhadores dos prêmios Não, Nobel. a gente esteve sempre próximo a essa pesquisa. A gente trabalhou com com essa galera. Então, Eu não queria falar nada. primeiro eu vou passar pro Foz, que é a ciência mais de base. Física! Física. Quem O que, prêmio... Foz, quem que a gente tava esperando que ganhasse o prêmio de física desse ano? O meu Tony professor. Stark. Não, Mas não sério, foi o a gente Tony fez um Stark. podcast sobre isso já. O grande Higgs. O Peter grande Higgs. Higgs levou porra nenhuma. Noob. Não foi o Higgs que levou. O cara tá velho já. É outra coisa que eu fico puto, velho. Porque o Nobel não dá prêmio pra coisas muito recentes. Tem que esperar um pouco pra assentar. Assentar, o velho vai morrer. Se o Peter Higgs morrer esse ano, vão acabar com o prêmio Nobel. Vão linchar. Nossa, velho, Não vai sacanagem. assinar. Pobre. Vão passar lambida. Eu não vou assinar. O prêmio Nobel de Física deste ano foi dado a dois senhores muito simpáticos, aliás. Eu recomendo verem as fotos desses senhores porque eles são muito fotogênicos. Senhor Serge Haroche, que é marroquino, e o senhor David Wineland, que é estadunidense. Eles levaram um prêmio Nobel por duas pesquisas que foram feitas separadamente, mas que trabalharam aí em conjunto. Com relação, eu vou abrir um parênteses aqui. Esse é outro negócio incrível, né? É uma pesquisa tão fora da realidade normal que tipo a galera vai olhar pro título do negócio e vai pensar, mano, que porra é essa? A pesquisa dos caras. Deixa eu encontrar o nome da pesquisa aqui. Eu nem sei como é que estava o nome do negócio. Só um instantinho. Vou abrir a pesquisa, porque eu baixei ela para o meu computador. É um lapso de memória de tantos anos que você trabalhou com os dois. Com o marroquino e com o acaba- estadunidense. Eu vou traduzir. Estadunidense. Quem fala isso? Estadunidense. Eu falo isso. Companheiro estudante. Companheiro estudante, fala, porque americanos somos todos nós. Deixa eu falar. O nome da pesquisa é Medindo e Manipulando. Calma aí que eu fiquei louco aqui, eu joguei todos os meus bagulho fora. Pronto. Medindo e manipulando sistemas quânticos individuais. Super intuitivo. Tem quântico no nome, já mereceu o Nobel. Não, é bem interessante, na verdade, a pesquisa deles. Eles ajudaram a desenvolver técnicas para analisar partículas quânticas específicas sozinhas. São partículas subatômicas que não dava para estudar antes isoladamente. A gente sabia onde elas estavam, a gente sabia o que elas estavam fazendo, mas como grupo, como sistema. Né? Ninguém tinha desenvolvido uma técnica para segurar uma partículazinha dessa e ficar estudando ela isoladamente. E esses caras desenvolveram duas técnicas. O que parece super banal, né? Mas se for pensar, né? Desenvolver algo para isolar uma partícula parece, lógico, qual que é o problema, mas, velho, imagina o quanto de tudo acontecendo ao redor e interferindo. Não, e o bonito é porque e átomos não param, não assim, né? Os bichos começam a se interagir com tudo, assim. Você bota... Então, e é não destrutivo, porque, tipo, dá pra você quebrar os átomos e analisar individualmente pra onde cada teco desse átomo foi, que é mais ou menos o que a galera faz no LHC. Acelerador. Né? CERN, Só que loucura. com isso é absolutamente destrutivo. Você não consegue nem replicar do mesmo jeito exato de novo, porque vai ser outro evento, vai ser, né, outra desgraça toda. Esses caras desenvolveram métodos para você segurar íon, por exemplo, o exemplo que eles dão é íons e fótons. Eles são tipo armadilhas. Uma armadilha eletromagnética que meio que prende e segura um íon lá no meio e ele fica lá bonitinho. Aí tem até umas fotos bonitinhas assim de vários íons encadeadinhos assim que os caras conseguem montar até formatinhos com isso. E a outra técnica é também um tipo de armadilha, só que usando micro-ondas, que basicamente a onda ela, tem aquele formato de onda mesmo, e aquilo existe mesmo, aquela onda. E numa dos vales da onda, eles conseguem segurar um fóton.
Eles manipulam essa onda pra ficar de um jeito X lá e o fóton fica preso lá. Tipo no ralo do negócio. É muito legal, cara. Os caras prendem um fóton. Não, é fantástico mesmo, cara. É demais. E aí é de um Mano, valor que livro inestimável isso, religioso sagrado jamais conseguiu. Qualquer Deus, que Deus conseguiu fazer isso em qualquer um livro sagrado. Prendeu, pegar a luz. Ah, Puta, é muito legal mesmo, cara. E é de um valor inestimável para a ciência de base, porque permite os caras estudarem a fundo, a hora que eles quiserem, partículas que antes não dava nem para segurar. Então, meus parabéns para os dois. quânticos. Futuramente. Parabéns para os vencedores do Nobel de Física. Não é o Tony Stark nem o Higgs, infelizmente, mas ano que vem vai ser o Higgs, eu tenho certeza. Nem o CERN, né? Que a galera deve ganhar junto. Pode crer. Sem problema. Eu passo a bola pro Bruno. Não, pra química agora, que é um Pra química, digo, pro bunda. passo acima. Aí, de complexidade. Vamos para um tier acima. Um tier acima. Bom, o vencedor do Nobel de Química foi o Jacobus Henricus van Hoff. Ele introduziu o conceito de pressão osmótica. Opa, ano errado. Opa, 2012, assim. por favor. 1901. Opa. E o cara Tá ligado que as pessoas super inteligentes que assistem nosso podcast, que são fãs de Prêmio Nobel, sacaram na hora essa piada, Na hora, né? Na hora que você claro, né, falou o nome, velho? os caras... Eu tô escutando as gargalhadas daqui, velho. Cara, brincalhão, Ah, mas é muito... traquineiro. Não, agora falando sério. Foi o Eduard Buchner que descobriu o processo de fermentação na ausência de células e... Não, esse daí eu falei só porque o país dele, na época que ele descobriu isso, na década de 1900, né? Não tinha chegado em 1910, era o Império Alemão. O cara... Amizades, vamos parar com isso. Amizade, bacharéis. Diplomatas. Não, agora falando sério. Os vencedores do Prêmio Nobel de Química deste ano foram dois caras. Foi o Robert Lefkowitz, do Instituto Médico Howard Hughes, e o Brian Kubica, da Universidade de Stanford. São dois estadunidenses. Isso. E sua companheira. Companheiro estudante. E eles descobriram um funcionamento interno de uma família de receptores transmembranários. É assim que se fala? Transmembranários? Transmembrana, não é? Eu não lembro mais em Agora português. Então, transmembranários. Transmembrana, Companheiro não é? estudante. Companheiro estudante. Você não sabe falar português mais, companheiro estudante. Não é transmembrana? Acho que é transmembrana. Bom, que fica na membrana citoplasmática lá das células dos eucarióticos, que bem claro, que é levedura, planta, nós e muitas outras espécies. Árvores, Árvores, nozes, fala direito. Então, Jardineiros. jardineiros também. Jardineiros também. Não Jesuses. Não, esse aí é acima. E Ou abaixo, depende da... essa família... A Terra é redonda, né? Essa dizer, família O Bruno não vai parar de não vai. perturbar, né, Não cara? vai. Desliga o Essa Bruno aí. família- Bruno, desliga aí. Ué. Pronto. Tá desligado. Essa família de receptores estão acoplados nas proteínas G, que permitem as células se adaptarem a condições novas. O que significa mais ou menos isso? Esses receptores dessas proteínas têm uma capacidade de reconhecimento do ambiente e comunicação intracelular, intercelular, quer dizer. Isso, muitas doenças, muitos fármacos atuam diretamente nesses receptores. Só que a gente sabia como fazer remédio, sabia que atuava lá, só que a gente não sabia como funcionava esses receptores. Essa duplinha aí de seguidores do podcast descobriu, então,
Eles citaram a gente, aliás, você viu? Esse tá, eu vi. É, mas é normal já, né? agora. Todo ano. Todo ano tem um ou dois do Nobel. Então. E agora eles conseguiram desvendar o funcionamento dessa família de receptores e isso vai abrir uma janela muito grande para indústrias de remédio e acredito eu para muitas outras coisas, né, de terapias em nível celular, assim. Eu tenho um Porque carinho já dá pra especial fazer. por esses receptores. Olha, Eles Bruno. são. Que Cite-nos. entre várias coisas que eles são. Eles recebem do ambiente, né? E começam a cascata de sinais para informar a célula o que está acontecendo, tipo luz, hormônios, feromônios. Tem também neurotransmissores. E um neurotransmissor específico que calhou de eu trabalhar, o da dopamina, ele é um tipo de receptor acoplado a essas proteínas G. Aí, agora já Então, consegue então é um dos receptores que eu estudo. dopamina, age assado. Não, mas é bem Drogas importante, sim. atuam nesses receptores, drogas ilícitas também, Sim, não sim, só fármacos. sim, quase, quase todas as drogas recreativas, as drogas que a gente usa para fins de ficar alegre, louco, agitado, viajando, deprimido, o que for, quase todas elas atuam também em receptores de dopamina. Que por Em sua uma vez parte específica do cérebro. Que por sua que vez são esses são esses daí. acoplados à proteína G do Nobel. Então, Uhum. tá tudo em casa, né? Então, e como curiosidade aqui, faz um tempo que eu vejo já a galera de química, né, a galera que ganha o Nobel de Química, na verdade está com uma pesquisa relacionada, não de química pura, né, mas tipo, está relacionada Não, a esses nomes dos prêmios já. Viu palhaçada já. tá relacionada a muita coisa de bioquímica, né, e de biologia, igual o Sanger, né, que ganhou lá que ele determinou a estrutura da insulina, foi de química que ele ganhou, que ele grudava os clipezinhos lá da loucura. Ah, é. E aí, quem mais? E aí tem o da biologia, Life medicina, quero dizer, Sciences. Medicina. Mano, medicina, como pode ter fisiologia. um. O Deepak Chopra ganhou algum? Ele sempre ganha de Ah, incrível. Não, ele tem o prêmio É o Nobel de melhor Espiritualidade. Twitter. É o Espiritualidade. prêmio Nobel do Twitter. Prêmio Nobel da Espiritualidade. Tá certinho. Vamos pro medicina, então. Medicina ou fisiologia. Vamos. Que foram dois também, dois pesquisadores. E é uma história bonitinha, porque esses dois pesquisadores, as pesquisas deles estão separadas em 40 anos. Então o primeiro, o de 40 anos, o de 1960 e bola, foi o Sir John Gurdon, não sei como fala. É um britânico. Ele, na época da pesquisa, ele estava trabalhando em Cambridge. E ele... deixa eu já falar. O prêmio foi sobre células-tronco. Ou a temática do... Mas a pesquisa de cada um, a primeira desse Gurdon, de Cambridge, em 1960, na verdade foi bem de base a pesquisa, porque a pergunta na época eram se células do nosso corpo diferentes tinham o DNA diferente. Se durante o desenvolvimento a gente ia perdendo pedaços e mudando, tirando, regaçando o DNA e fazendo cada célula ficar com um DNA diferente. Porque a gente não sabia na época. Né? A estrutura do DNA foi descoberta alguns anos antes pelo Watson Crick. E a gente ainda não sabia sobre isso. Então a pesquisa dele foi transferir em transferir uma célula, o núcleo de uma célula adulta, que teoricamente teria DNA diferente, né? E transferir e colocar no lugar do núcleo de uma célula ovo, né? De um zigoto.
e ver se desenvolvia. E ele conseguiu desenvolver e deu lá um novo ser, todo bonitinho. E isso acabou testando contra essa ideia, porque se você conseguir de uma célula adulta recriar todo o organismo, quer dizer que o DNA estava todo lá naquela célula adulta. Então quer dizer que aí ele testou contra células e tal, quer dizer que todas as nossas células têm o mesmo DNA, a mesma estrutura. E essa foi na verdade a pesquisa revolucionária para clonagem também. E aí isso foi que deu origem a toda essa pesquisa com clonagem, que isso é clonagem, né, o que eu acabei de descrever. Uhum. Mas aí no caso seria com células do mesmo indivíduo, as suas adultas, em vez de outro sapo sendo do mesmo sapo. E aí deu toda, depois de anos e tal, e deu toda aquela sequência de clonagens da famosa Dolly também. E muitos outros organismos. Agora, a outra, depois, isso foi importante também para a pesquisa de 40 anos depois, que foi, já que a gente consegue transformar uma célula adulta, quando coloca no zigoto, fazer ela criar um ser novo, significa que essa célula, esse DNA tem potencial para criar tudo de novo, para criar qualquer tecido. E isso me cheira a célula-tronco. Há pesquisas práticas agora. Pá! Então, o que uma pesquisa de base acabou dando origem 40 anos depois para o segundo ganhador, que foi o senhor japonês Shinya Yamanaka. O Shine! Aê. Parabéns, Shine. Vencedor. Ele ficou famoso. A pesquisa dele foi de 2006. Ele ficou super famoso por conseguir fazer justamente isso. Fazer o que esse cara, o que o Gordon fez há 40 anos atrás, mas fazer realmente modificando genes. Porque o Gordon ele fez colocando num zigoto, então ele meio que trapaceou, né? Ele usou a própria mecanismo da vida para resetar essa célula e fazer a célula adulta recriar todas as células. O que o japonês fez, o que o Yamanaka fez, foi realmente descobrir quais genes são necessários para ativar e resetar a célula adulta e transformar uma célula adulta numa célula tronco embrionária. Uhum. Que eu acho que vocês ouviram, né, essa pesquisa quando aconteceu. Ficou bem famoso, assim, porque Sim, todo mundo falou, sim, nossa, agora a gente não vai precisar Agora de embriões, porque agora a gente pode fazer célula tronco embrionária de células adultas e tal. Foi um super bafafá. E foi o Nobel, agora, de medicina. Bem bonitinho, né, essa diferença de 40 anos, dando para um só tema. Muito bom. Inclusive isso me lembrou de só um pequeno caos aqui. Coisas do Brasil. O nosso excelentíssimo melhor jogador da Copa de 94, que é deputado, né, federal, se eu não me engano. Romário. Calma, o Bruno, se você não sabe o que a gente vai falar, se prepara porque você vai ser surpreendido de uma forma boa. Eu sei já. Eu lembrei agora. Ah, droga. Então, para os ouvintes do nosso podcast que não sabem, e para vocês também, escutem de novo, porque é bom. Nosso excelentíssimo jogador e deputado Romário enviou um projeto de lei que facilita a importação de produtos e equipamentos científicos para a galera, mesmo porque ainda mais depois dessa greve que teve, né, geral, greve dos funcionários federais, um monte de coisa ainda tá parada na alfândega e tal, e ele quer facilitar esse tipo de coisa pra gente, né, a importação, já que o Brasil não tem tradição nenhuma em produção desse tipo de coisa de base para a ciência. E ele recebeu mensagens no Twitter dele rechaçando essa atitude. Atitude calhorda. Atitude cruel. Porque Adoro. estavam alegando que, em primeiro lugar, que não foi cientista que votou nele. Então, como que você vai ajudar um nicho que não te pôs lá, seu burro? Segundo lugar, que estavam alegando que ao invés dele se preocupar com hospitais, com trânsito, com a riqueza do povo,
Ele tava fazendo o negócio importar mais coisa mais fácil para os cientistas. Como assim? Cadê o povão? Cadê a preocupação com o brasileiro? Romário, Nossa. você é Nossa, e mais Romário. foi triste e bonito ao mesmo tempo que, seja lá quem for que cuida do Twitter dele, não sei se é ele mesmo, tentou rolar uma argumentação, né? Tentou, Eu tentou, vi a eu vi. pessoa se esforçando, tentando explicar que aquilo era importante justamente pro que o cara tava pedindo, mas na maior educação, né? Sim, E o né, cara que- absolutamente não entendeu a porque parada. aquilo lá é que o cara tentou explicar que, na verdade, todos os nossos avanços médicos de transporte de todas as áreas vão vir dessa galera que está fazendo pesquisa, né? Que estão desenvolvendo um material novo, um procedimento novo, e não rolou, cara. Não rolou. Bando de Ah, mas é esperado, né? Brasil. Então. Parabéns ao Vamos Romário. correr aqui que. Parabéns ao Romário. Vamos dar uma corrida aqui que a gente já se estendeu aqui no. Não, mas tudo bem, é podcast. episódio especial, tudo bem. Vai, Especial Brasil. pro Higgs. Não, Isso. especial Rico. dos Político. prêmios Nobel que importa de. Eu Ô, quero Bruno. saber por que que o Coringa Bruno ganhou nada. o Bruno prêmio nada. Nobel? Bunda. O Coringa inventou o Lico. O Lico de passar na cabeça. Bunda. Bunda, faz favor. Sugere aí. A minha sugestão é de um livro fez um certo sucesso em 2011 e eu fiquei meio assim, né? Porque trata de um tema bem controverso, mas a história é levada muito, muito de boa, assim. E apesar das coisas não serem tão certinhas cientificamente falando, compensam muito. Quer dizer, é o que a história tem que ser, né? A gente não pode também ler um livro que segue fielmente a realidade, tudo o que acontece, não tem graça. Essa é a minha opinião. Eu acho que os negócios tem que ser um pouquinho fora. Chama O Hipnotista. É um thriller, é um livro de suspense, né? Terror, em que a história se passa na Suécia, aos arredores de Estocolmo. Olha lá, falando de Nobel. Então. Onde uma família foi massacrada, só sobrou um moleque de 15 anos, que ele tomou 100 facadas, né, stabbed 100 vezes, e sobreviveu, conseguiu sobreviver, só que em estado de choque. E o detetive que tá investigando esse caso, ele pede para um doutor, para um psicanalista, né, a hipnotizar o moleque e rever tudo como que aconteceu o massacre, por que aconteceu e quem foi, porque talvez esteja na mente dele. Ética à parte, né, o cara, ele aí entra naquele duelo ético do tipo, porra, vou hipnotizar o moleque, trazer de volta esses traumas pra ele e tudo, né. E só que aí ele acaba hipnotizando o moleque e a história começa a se desenrolar daí. É um suspense muito bacana. Não Vale a conheci pena. esse livro, cara. É o Não, que Hipnotista. falar Ele aí, pra quem tiver mais ou menos quem tiver interessado em preços, né? É mais ou menos entre 30 a 35 reais, acho que já dá pra comprar. Não é muito caro, não. E vale a pena, é uma boa história de ficção, assim, pra quem gosta de Feliz. suspense. É uma história pra cima, né? Pelo que É deu uma pra história, perceber, assim. É então, uma história bem... que te Pra todas as engrandece, assim, te idades. faz querer pra sorrir, todas as né? idades. É. Ai, cara. E todos os momentos, né, da sua vida, de preferência quando você estiver meio pra baixo, assim, é um negócio que pode te dar mais esperança na humanidade, né? Te Legal. trazer de volta a Então, superfície. galera, cheer up. Valeu, Bunda. Essa é a sugestão. Muito obrigado. E Bruno vai trazer palavras de luz e sabedoria pra gente. Citação, como não poderia deixar de ser, de um dos ganhadores deste ano do Nobel. O cara das células tronco, o britânico
É particularmente gratificante ver como pesquisa puramente básica, originalmente destinada a testar a identidade genética de diferentes tipos de célula do corpo, acabou tendo claras perspectivas na saúde humana. Sir John Gurdon! Muito bom. Bom, gente, agradeço aí. O Romário fez aí, a gente tava discutindo. Isso aí. Agradeço ao Romário de novo. Me surpreendeu. Gente, boa noite. Muito obrigado aí pela presença.